Nunca ignore a posição, talvez o conceito fundamental no pôquer. Você achava que só as cartas importavam, mas onde você senta é muito importante. Não existe certo ou errado no pôquer. Não existe um método que possa garantir o sucesso, mas existem maneiras e caminhos para você maximizar suas chances de ganhar. Existem bons hábitos e maus hábitos. Existem situações para evitar e situações para buscar. E existem aqueles que têm o conhecimento para explicar. Nós vamos lhe ensinar como dominar o jogo, do básico ao avançado. No nosso primeiro programa, analisamos o básico, o beabá do jogo e a ordem da ação. Também demos uma olhada nas mãos iniciais e o valor das duas cartas que você recebe. Foi um bom começo, mas agora é hora de sair do básico e conhecer um dos mais importantes aspectos do jogo. Senhoras e senhores, nosso programa hoje é sobre posição. Exatamente. Vamos ensinar sobre posição na mesa de pôquer e por que isso é tão importante. Mas o que diabos é posição? Não se preocupe, tudo vai ser explicado e quando você terminar vai saber exatamente o que é e como isso pode ser vantajoso. Já está quase na hora de nosso tutorial de hoje. Você já deve saber que cada programa contém 3 elementos distintos. O tutorial, já mencionado, que mostra os princípios gerais, uma mão ou duas, como no nosso cofre, para ilustrar esses princípios na prática. E a análise do profissional, onde uma mão é dissecada em detalhes. Tudo voltado para ajudar você a melhorar o seu jogo e quem sabe onde isso possa te levar. Esse programa confere o pôquer jogado ao redor do mundo e vamos viajar para Barcelona acompanhando algumas mãos do European Poker Tour e depois vamos dividir palavras de sabedoria com 4 estrelas do mundo do pôquer, Martin, de Mello, Walbeck e o Veldhuis. Também vamos ouvir a análise do campeão da World Series 2005, Joe Hachin, e ainda vamos prestar uma homenagem a esse grande jogo, mostrando as origens do pôquer. Então, preste atenção. Hora do nosso primeiro tutorial. Posição é muito importante na mesa de pôquer, mas o que isso significa exatamente? A posição de um jogador é definida por onde ele está sentado em relação ao botão do dealer. Existem boas e más posições. Simplificando, quanto mais tarde você tiver de agir em uma rodada de apostas, melhor a sua posição. Por quê? Porque você consegue recolher mais informações sobre os oponentes que agiram primeiro. Você pode basear a sua ação na decisão deles, sendo que se tiver de agir primeiro, seus oponentes têm a vantagem de observar sua ação antes de decisões serem tomadas. Aqui estão as posições na mesa de pôquer. Lembre-se, tudo depende de onde está o botão do dealer. A primeira posição que apresentamos é aquela imediatamente à esquerda do botão, o Small Blind. Como vimos no primeiro programa, o jogador nessa posição tem que colocar a aposta obrigatória. Por exemplo, se os blinds são 1 e 2, esse jogador precisa colocar 1. Ao seu lado, no sentido horário, está o Big Blind. O jogador nesse lugar tem que colocar uma aposta obrigatória, o dobro do Small Blind. Os blinds vão agir por último antes do flop, mas depois do flop são os primeiros a falar. Você deve se lembrar disto se estiver considerando jogar uma mão nessas posições e não se esqueça que quando você age primeiro, você vai estar em desvantagem. As duas próximas posições são chamadas de posições iniciais. O jogador na sequência do Big Blind é o Under the Gun, geralmente abreviado pelo UTG. O jogador nessa posição tem a pior condição pré-flop. Eles são os primeiros a dar fold, call ou raise e não tem nenhuma informação sobre os outros jogadores. Depois do flop, eles ainda vão ter de agir muito cedo, então são classificados como posições iniciais, um péssimo lugar no pôquer. Vamos ver as posições intermediárias. Nesses assentos, você tem a vantagem de agir antes dos primeiros 2 oponentes, mas ainda vai ter jogadores depois de você. Não é uma grande posição para estar. Finalmente, temos as posições finais, as posições mais fortes do pôquer. O jogador à direita do Small Blind é chamado de botão. Antes do flop são os blinds, vão agir depois do botão. Depois do flop, o botão é a última pessoa a agir.
Se o resto dos jogadores já tomou sua decisão antes de você agir, você possui uma vantagem enorme, pois pode tomar sua decisão baseado na deles. Lembre-se sempre disso. Quanto mais tardia for a sua posição, melhor sua situação. Para recapitular, o botão do dealer se move a cada mão, então sempre leve em consideração sua posição. Se você estiver no botão, vai ter o botão do dealer à sua frente. Vai estar na melhor posição porque você vai ser o último a falar depois do flop e vai ter o benefício de assistir todos os outros jogadores antes de tomar sua decisão. Você pode apostar que Peter de Cover prestou atenção na posição quando estava aprendendo o jogo. Ele se formou em 2005 e começou a levar o poker mais seriamente, aperfeiçoando suas habilidades online e se dedicando e se aperfeiçoando, isso em tempo integral a partir de 2007. Em apenas 2 anos, ele chegou ao topo do jogo quando venceu a grande final do European Poker Tour em Monte Carlo, levando 2.300.000 euros. Nada mal. Mas não falamos só dos grandes nomes nesse programa. São as pessoas comuns que fazem o mundo do poker girar. Hola, soy Diego Eisenberg de Buenos Aires, médico clínico. Me dedico a investigación clínica en diabetes y como hobby me encanta jugar al póker. Empecé a jugar póker de adolescente, póker de 5 cartas con mis amigos 1 o 2 veces al mes. Y a partir del boom del Texas Hold'em, recuerdo haber visto a Joe Hatchem ganar la Serie Mundial, empecé a leer, a ponerme en foros, empecé con los free rolls, con algunos torneos en vivo aquí en Buenos Aires y bueno, de a poco fui jugando cada vez más. Pronto para algumas estatísticas? Vamos analisar quais posições na mesa ganham mais pots. Nós estudamos 1.400 mãos de pôquer diferentes, online e ao vivo, e aqui estão os resultados. As porcentagens representam a quantidade de vezes que cada posição ganhou uma mão. Podemos ver que a posição que mais ganhou mãos foi o botão, vencendo quase 15% dos pots. A que teve menos sucesso foi a do UTG mais 1. O UTG, posição que age primeiro no início de cada mão, teve um sucesso relativo, com 10,4%. Isso pode parecer surpreendente, mas com o desenvolvimento do jogo nos últimos anos, muitos jogadores começaram a dar raise nessa posição, representando uma mão muito forte. Se dividirmos a mesa em posições iniciais, intermediárias e finais, podemos ver que os assentos com menos sucesso são aqueles nas posições intermediárias. Se você pensar bem, faz sentido. Os jogadores nessas posições não têm que colocar os blinds e não tem nenhuma razão real para jogar as mãos, ao menos se ela for forte o suficiente para ganhar o pote. Os assentos mais dominantes são aqueles nas posições finais. Primeiro porque a posição final são as mais comuns para os jogadores tentarem roubar os blinds dando raise antes do flop, mas também porque nessas posições uma variedade maior de mãos vai ser jogada, já que a pessoa tem a vantagem de ver as decisões dos adversários antes de agir. Uma grande porcentagem das mãos também são ganhas nas posições iniciais. As razões para isso também são claras. Como falamos do UTG, se tornou uma posição boa para tentar roubar os blinds. Mas também as posições iniciais incluem o small e o big blind, que geralmente vão disputar pot, pois são os últimos a falar antes do flop. Outra razão, os jogadores do poker não gostam de abrir suas mãos de blinds facilmente. You keep attacking my big blind. Eles vão tentar ganhar a mão, não importa o que as cartas digam. Nossos programas, tudo o que você queria saber sobre pôquer, estão divididos em 2 níveis. Nível 1, o nível iniciante. Ele conta tudo o que você precisa saber para começar no jogo. Você vai ser um jogador competente ao final desses 6 programas. Aprenda o poder da decisão, a arte do blefe e todo o básico. Assim que aprendemos os fundamentos, vamos ir mais além. O nível 2, o nível avançado, onde você vai aprender a conseguir informação dos oponentes e os detalhes de jogar as mãos independentemente de sua força e potencial. Ele foca nos estilos de jogo, estratégia
estratégias e dicas que você vai precisar trabalhar para ter sucesso e como evitar erros que podem custar caro. Até o final da série, nós vamos ter mostrado o que você queria saber sobre pôquer e você vai estar pronto para se tornar um jogador de sucesso. Temos muito pela frente, mas vamos voltar nossa atenção ao poder da posição e dar uma olhada em um bom exemplo disso entrando no nosso cofre. Vamos mostrar uma mão da temporada 3 do European Poker Tour, com um evento de Barcelona que teve 480 jogadores, incluindo Phil Ivey, que sabe bastante do jogo. A ação veio em fold até Ivey e com duas cartas altas conectadas, ele deu raise. Have you done that because you have a hand or it's because you're duty on the button? Steven Pearce no small blind ficou desconfiado do raise no botão e acha que Ivey só subiu a aposta por causa disso e resolve dar call. O flop veio 4, 10 e As. E vemos perfeitamente como a posição de Ivey lhe ajudou. Pearce não tem nada e teve que dar check. Ivey, que também não tem nada, a não ser a sua posição, vê Pearce dar check. Um sinal de fraqueza e decide jogar a mão de maneira forte. Ele aposta, Pearce dá fold, uma jogada em posição simples e efetiva. Na mão seguinte, o botão se move e agora está na frente de Stephen Pearce. Ele é o dealer e tem a melhor posição da mesa. Novamente, todos dão fold até a ação chegar ao botão. Ele tem uma mão razoável. Em outra posição, ele deveria jogar as cartas fora, mas com a força da posição, ele joga as cartas com confiança. I have a hand this time. It's not a button move. I have a hand. Aumentando 3 vezes os blinds, o small blind da fold. Dan Patterson, o big blind, precisa tomar uma decisão. Pearce decide lembrá-lo da força da posição e conta com uma pequena mentira. King Queen suited. Patterson, sabendo que vai ser o primeiro a falar depois do flop, sem posição, decide dar fold. Uma jogada inteligente. You can look at the television next month, but they probably won't show this hand. É hora da pausa, mas antes de ir temos uma pergunta. No começo do programa mostramos qual a posição no poker que vence o maior número de mãos. Em nosso estudo de 1.400 mãos, qual das opções teve a melhor porcentagem de vitórias? Foi A, o botão, B, o Big Blind ou C, o UTG? A resposta depois do intervalo. Antes do intervalo, perguntamos qual das posições ganhou a maior porcentagem de mãos em nosso estudo de 1.400 mãos. A resposta correta é A, o botão, com 14,9% das mãos vencidas nessa posição. E agora é hora de aprender um pouco mais sobre a linguagem do poker. You're a master of the English language. Calm down, buddy. Keep going, kid. Shut up, superstar. Vamos aprender alguns termos. O under the gun ou UTG, é o termo dado à posição à esquerda do Big Blind. O jogador nesse assento é o primeiro a falar ao começo de toda a mão. Ele está na mira do revólver. Em uma tradução literal, sentindo a pressão da decisão. O cutoff. Esse é o nome dado ao jogador à direita do botão do dealer. É chamado de cutoff, pois nessa posição você pode cortar a opção do botão de dar o primeiro raise. Hijack. O hijack é outra gíria utilizada para denominar uma posição. O jogador 2 assentos à direita do botão de dealer é o hijack. Esse nome porque nessa posição você pode impedir o cutoff e o botão de darem o primeiro raise. Conectores naipados. Os conectores naipados são as cartas do mesmo naipe em sequência. Os jogadores gostam dessas cartas porque elas possuem um grande potencial para sequências e flushes. Uma pessoa que está sempre elegante é o campeão da World Series 2005, Joe Hashim. Vamos ver uma das suas análises profissionais. Today we're going to talk about the importance of position.
So in this hand, we see Pablo raise to 300 from middle position with ace-queen, which is a reasonably strong hand. It's folded around to Ray on the button with 8-9 of hearts. Now 8-9 of hearts is what's called a suited connector. Firstly, it's the same suit. Secondly, the cards are connected. Now it's a pretty looking hand, but what's really important about this is that he has position. He'll always be last to act in this hand. So he'll get to see what his opponent does before he needs to make a decision about what he's going to do. Ray calls. The flop comes 4-2-7 and misses both opponents, so neither of them has a pair. Pablo decides to check, leaving the incentive now up to Ray. Ray, using his position to his advantage, elects to bet 400 chips, which now puts pressure on Pablo. Pablo decides to fold his hand, and there you have it. We see how important position is. Ray wins the pot without making a pair, just using his position. Se você quiser assistir a esse programa novamente ou recapitular episódios anteriores, visite o site everythingpoker.com. Apesar das origens do poker serem muito discutidas, é senso comum que as raízes do poker estão no começo do século XIX em New Orleans, uma área que presenciou o início de muitos jogos. O nome poker é uma americanização da palavra francesa poker, já que New Orleans estava sob domínio da França nesse período. Em sua forma primordial, um baralho de 20 cartas era utilizado para no máximo 4 pessoas, cada um recebendo 5 cartas. Depois das cartas serem distribuídas, existia uma rodada de apostas. Por ser extremamente simples, o pôquer era o jogo perfeito para os espertos, que sabiam o que estavam fazendo. 1820. Foi o ano em que o rio Mississippi se tornou uma mina de ouro para os jogadores de pôquer, que ficaram famosos com o Riverboat Dandies. Os barcos que se dirigiam para New Orleans estavam muitos turistas, mercadores e agricultores que eram vítimas dos jogadores de pôquer. Nessa época, para continuar tendo vantagem sobre as pessoas comuns, os jogadores de pôquer mudaram as regras do jogo. Eles primeiro mudaram o baralho para 52 cartas e depois adicionaram a troca para colocar mais dinheiro no pote. O jogo evoluiu durante a Guerra Civil Americana e a introdução de trocas de mais cartas estava dando a opção de mãos enormes com mais frequências. Uma das lendas do jogo foi Wild Bill Hickok, que ficou conhecido como cowboy, mas na verdade era um profissional de pôquer que aprendeu a ter habilidades com armas. 1876 foi o ano que marcou o último jogo de Bill Hickok, que depois de arrasar com John McCall nas mesas, foi morto pelo mesmo com um tiro. Ele tinha 2 ases e 2 oitos, uma mão agora conhecida como Mão do Homem Morto. Com o passar dos anos, diferentes variações do jogo foram criadas, mas a favorita da maioria, o No Limit Texas Hold'em, popularizada por nomes como Doyle Brunson no final dos anos 50 em Las Vegas, agora reconhecida como a capital mundial do pôquer. Uma matéria muito bacana, mas o que é melhor, o método novo ou o velho? Só há um jeito de saber com outra matéria. Confúcio uma vez disse, a experiência, acreditem, é uma coisa boa e prazerosa. Mas no pôquer, o jogo mudou muito nos últimos anos. E não estamos falando só da proibição do cigarro. A escola tradicional não é mais uma força dominante no jogo. Agora os jovens vêm se destacando com seu estilo agressivo. The new school is going to be on top of it, if it's not already the case. I mean, they're more aggressive, they know more about odds and a lot of mathematics stuff. I mean, they have like computers in the head. They have no fear, they don't care about money. They like to be the winners and that's it. There's no compromise for them. No fear and the cards speak. They know exactly what they're doing and they're very smart. Tempos atrás, os mais velhos eram ganhadores constantes em torneios. Hoje em dia, quase tudo fica com a nova geração. Se a velha geração quiser vencer, precisa acordar. Some of the old school players are good, some are not so good. I feel like some are maybe like stuck in the past a little bit, and you know the things that worked back then just doesn't work anymore, and they haven't realized that because they used to win all the time. There's a lot of respect for the old school, but the game's been changing a lot, so you have to adapt. If you don't, it's really tough out there.
we need to pull our pants up and, get with the program. Mas ainda não descarte a velha geração. I would consider myself a hybrid of old school, new school kind of poker. I think I'm in touch with the old school, but I use a lot of the new school tools. No poker você pode ensinar novos truques a todos. Hora da sessão Meu Jogo, onde vemos as pessoas comuns satisfazerem suas vontades no poker. Mis principales logros, gané 2 veces el Sunday Million de PokerStars, el torneo semanal más grande del mundo. He ganado algunos torneos en vivo en circuitos en Buenos Aires, 3 torneos al principio de mi carrera. He jugado 2 veces el Latino American Poker Tour en vivo y online he ganado un weekly de 215. Hasta ahora he ganado más de $400.000 en premios. El póker es mi cable a tierra, me mantiene la mente activa, alerta, despierta, requiere concentración, habilidad, lectura de otros jugadores y creo que va a ser mi antídoto contra el mal de Alzheimer porque pienso seguir jugando al póker hasta los 100 años. O evento Barcelona EPT. Jovens encarando os mais experientes em uma batalha de gerações. Mais do que nunca parece que existem 2 filosofias distintas no poker. A escola antiga, mais conservadora, contra a nova escola, que é muito aventureira. E em algum lugar de Barcelona, 10 andares acima da sala de torneio, 4 caras conhecidas do mundo do poker discutem as suas visões. O jogador de cash games e dono de bracelete na World Series of Poker, Vili Welbeck, a ex-jogadora de hóquei na grama e medalhista olímpica Fátima Moreira de Mello, o ganhador do EPT e Boa Praça, Arnaud Materni, e um dos jogadores mais agressivos, Lex Veldhuis, que com 27 anos já possui ganhos de mais de $500 mil. Those new school guys, with the hoodies, the sunglasses, wearing the iPod, listening to the music and not hearing what people have to say at the table. What kind of clues do you think they miss at the table? Like what kind of little details they're gonna miss? If you don't look up, you can't see if someone's heartbeat's going up or if they're swallowing when you're 3-betting. Tribet pode parecer complicado, mas é só outra maneira de dizer he haze. All those little things where if people do it all the time and you've seen a couple of their hands where they've done it, you can misinterpret it, of course, but you can also pick up on those tells, and I think they help. There was one example where I was at a table at the WSOP and I didn't have my headphones on, and then a new dealer sits down and I hear a guy next to me say, hello Meredith, how are you doing? I'm Jack. And just from that, he's not a professional player, because professional players always stick to themselves. They see hundreds of dealers come and go. They don't say hi anymore. So that guy introduced himself and he looked kind of like a pro. So then I knew he was a recreational player, and then later he re-raced me in a certain situation where I would think somebody could be bluffing, but I know he doesn't because he's a recreational player. The problem for me in live games is that the amount of hands you get is so small that I usually lose my patience at some point. And this is something that I think none of the old school players really do, because basically they played live poker for so many years. They are accustomed to just sit there for hours and keep their concentration. What do you think would be the best approach for a beginner to try to learn about the game of poker and become good? Like the new school or the old school? I think definitely the new school, because you have to gather a lot of information in the shortest time that you can, and then after that you have to learn how to use that information when you're actually playing. So I think starting with new school and then mixing in old school later is a very good combination. Saiba o que teremos no próximo bloco. Vamos focados na posição, mas dessa vez vamos mais fundo, aprendendo como a posição pode lhe ajudar a ganhar potes que você não venceria. Teremos mais análises do campeão da World Series, Joe Hashing, e vamos para Londres acompanhar mãos do European Poker Tour. Finalmente voltamos a Barcelona, onde vamos ouvir mais informações preciosas das mentes mais brilhantes do poker.